Querido amigo, querida amiga, hoje quero falar com você sobre como quebrar crenças limitantes. Quando comecei a observar a vida com olhos espirituais, compreendi que nada do que acontece ao ser humano é acaso. Cada experiência, cada encontro, cada aparente obstáculo nasce primeiro no mundo invisível da mente e das palavras. Você não vive limitado por circunstâncias, mas pelas crenças que aceita como verdade. E chamo de crença tudo aquilo que se repete dentro de nós como um decreto silencioso. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar o exterior, sem perceber que o poder que governa todas as coisas habita no interior. A mente humana é como um jardim. Se não escolhemos o que plantar, as ervas daninhas crescem sozinhas. Essas ervas são as crenças limitantes e elas se instalam cedo, muitas vezes na infância, através de palavras ditas com emoção, medo ou ignorância. Uma criança que ouve repetidamente que a vida é difícil, que dinheiro é escasso ou que o amor machuca, cresce decretando isso sem perceber. Aprendi que o subconsciente não discute, ele aceita. Tudo aquilo que afirmamos com sentimento se torna lei para nós. É por isso que muitas pessoas oram pedindo libertação, mas continuam presas. Suas palavras contradizem seus desejos. Pedem prosperidade enquanto afirmam escassez. Pedem saúde enquanto narram doenças. Pedem amor enquanto decretam abandono. A palavra é o cetro do poder humano. Aquilo que o homem diz com convicção, ele cria. Portanto, quebrar crenças limitantes não é um ato de força, mas de substituição consciente. Não lutamos contra uma crença. Nós a dissolvemos com uma verdade maior. Sempre ensinei que o medo é a raiz de toda limitação. O medo de não ter, o medo de perder, o medo de falhar, o medo de ser rejeitado. E o medo nada mais é do que fé invertida. Quando compreendi isso, percebi que o mesmo poder que cria o medo pode criar a confiança. O exercício começa no silêncio da mente. Observe seus pensamentos como quem observa nuvens passando no céu. Não lute contra eles. Apenas reconheça. Isso não é a verdade divina sobre mim. Quando um pensamento limitante surgir, pare imediatamente e diga em voz alta, se possível, eu rejeito esta crença. Ela não tem poder sobre mim. Em seguida, substitua por uma afirmação espiritual firme, como sou guiado pela inteligência infinita e tudo coopera para o meu bem. Muitos perguntam por que as afirmações às vezes parecem não funcionar. A resposta é simples. Não basta repetir palavras. É preciso desarmar o decreto antigo. Imagine que uma crença limitante é como um contrato assinado inconscientemente. Enquanto ele não for cancelado, continua ativo. Para isso, uso um exercício poderoso. Feche os olhos, respire profundamente 3 vezes e imagine uma grande folha de papel diante de você. Nela estão escritas todas as crenças que você aceita sobre si mesmo que geram dor, atraso ou sofrimento. Veja palavras como não posso, não consigo, não mereço, é difícil, sempre foi assim. Agora, mentalmente, escreva sobre essa folha em letras douradas, cancelado pela lei espiritual. Visualize a folha se dissolvendo em luz. Esse simples exercício, repetido diariamente, começa a desfazer contratos invisíveis. Compreendi que o homem não está aqui para lutar pela sobrevivência, mas para expressar a perfeição divina. Quando aceitamos uma crença limitante, estamos dizendo que Deus falhou conosco, e isso jamais pode ser verdade. A inteligência infinita não cria escassez, não cria sofrimento, não cria bloqueios. Tudo isso nasce da ignorância da lei. Por isso, sempre afirmo, existe um caminho inesperado para a minha libertação. Essa frase abre portas que a mente lógica não consegue imaginar. A crença limitante sempre fecha possibilidades, a fé sempre as expande. Outro exercício que ensino é o da vigilância amorosa. Durante um dia inteiro, observe cada frase que sai da sua boca. Não para se culpar, mas para despertar. Você perceberá o quanto decretos negativos são ditos automaticamente. Quando alguém diz, isso não vai dar certo, o mundo está difícil, ninguém me ajuda, está lançando sementes que inevitavelmente germinarão. Ao perceber isso, transforme imediatamente a frase. Diga,
existe uma ordem perfeita atuando agora. Essa prática cria uma nova programação mental. No início, pode parecer artificial, mas logo se tornará natural, pois a verdade sempre se impõe à ilusão. Ensinei que o ressentimento é uma das crenças limitantes mais profundas, pois ele carrega a ideia de que alguém tem poder sobre o nosso bem. Quando alguém guarda mágoa, afirma inconscientemente que foi roubado de algo. Mas nada pode ser roubado do homem alinhado com a lei divina. Por isso, um exercício essencial é o do perdão consciente. Feche os olhos e diga: eu libero esta pessoa para a sua própria luz. Nada do que é meu pode ser tirado de mim. Repita isso até sentir leveza. O perdão não beneficia o outro. Ele liberta você de uma prisão invisível. Acredite, o universo responde com precisão absoluta às convicções internas. Se você acredita que sempre falta, a vida confirmará. Se você acredita que sempre chega tarde, tudo atrasará. Mas se você afirma com firmeza, tudo chega no tempo certo e perfeito, a ordem divina começa a se manifestar. Não é magia, é lei. Assim como a gravidade, ela não falha. O homem não precisa entender completamente a lei para usá-la. Ele precisa apenas praticá-la. Sempre digo que a imaginação é a oficina divina do homem. Aquilo que você imagina com sentimento, você prepara para se manifestar. Portanto, ao invés de imaginar cenários de fracasso, treine sua mente para ver finais felizes. Antes de dormir, visualize sua vida fluindo com harmonia. Veja-se livre, confiante, suprido, amado. Não force imagens, permita que elas surjam suavemente. Esse momento antes do sono é sagrado, pois o subconsciente está aberto e receptivo. No fundo, quebrar crenças limitantes é um ato de rendição. Não rendição ao medo, mas à inteligência divina. Quando você parar de tentar controlar tudo e afirmar: a lei divina governa minha vida em perfeita ordem, algo profundo se reorganiza. As situações começam a mudar não por esforço, mas por alinhamento. E esse é o segredo que transformou vidas ao longo dos anos. Mudar a mente para libertar o destino. Aprendi também que muitas crenças limitantes se escondem sob a aparência da razão. As pessoas costumam dizer: sou realista, quando na verdade estão apenas repetindo antigos decretos de fracasso. A razão humana, quando não iluminada pela verdade espiritual, constrói muros ao invés de pontes. Por isso sempre afirmo que a fé não nega a realidade, ela a transcende. O que hoje parece impossível é apenas algo ainda não aceito pela consciência. Quando o homem aceita uma verdade maior, o impossível se dissolve sem luta. Assim, o primeiro passo para quebrar qualquer crença limitante é abandonar a necessidade de provar, justificar ou explicar demais. A lei divina não precisa da permissão da lógica para agir. Muitas pessoas vivem presas à crença do "já tentei de tudo". Essa frase é uma sentença poderosa de estagnação. Quando alguém a repete, está afirmando que não há mais caminhos, que o fluxo se encerrou. No entanto, a inteligência infinita nunca se esgota. Sempre existe um meio inesperado. Sempre existe uma porta invisível à mente humana. Por isso, um exercício fundamental é eliminar essa frase do vocabulário. Sempre que ela surgir, substitua imediatamente por "existe uma solução perfeita que já está a caminho". Essa afirmação, repetida com convicção, começa a mover forças que estavam adormecidas. Na maioria das vezes, você não sofre por falta de oportunidades, mas por excesso de crenças falsas. Você não está preso por correntes externas, mas por ideias internas que aceitou como verdade absoluta. Quando alguém diz, "na minha família sempre foi assim", está decretando que o passado governa o presente. No entanto, a lei divina não reconhece heranças de limitação. Cada indivíduo é uma expressão única e direta do poder criador. Portanto, nenhuma história familiar tem autoridade sobre o agora. Um exercício poderoso é declarar diariamente: "eu não repito padrões. Eu inauguro uma nova história guiada pela lei divina". Essa simples frase rompe ciclos que atravessam gerações. Compreendi que o sentimento de indignidade é uma das crenças mais destrutivas. Muitas pessoas acreditam, ainda que inconscientemente, que não merecem prosperar,
amar ou ser felizes. Essa crença nasce muitas vezes de culpas antigas ou de interpretações equivocadas sobre espiritualidade. Mas Deus não pune, Deus expressa. Você não precisa merecer o bem, você precisa aceitá-lo. Sempre digo, aceitar é o maior ato de fé. Um exercício prático é o da aceitação consciente. Diante de algo bom que surge, por menor que seja, diga internamente: eu aceito este bem plenamente. Esse treino ensina a mente a receber sem resistência. Outro ponto essencial é compreender que o tempo não limita a lei. A mente humana costuma dizer: agora é tarde demais. Mas essa é apenas mais uma crença limitante. A vida não funciona em linha reta. Ela responde à consciência. Há pessoas que realizam em um ano o que outras não realizam em uma vida inteira, porque mudaram sua convicção interna. Por isso, sempre afirmo: este é o tempo certo. Repita essa frase quando a ansiedade surgir. Ela dissolve a crença da demora e abre espaço para a manifestação imediata. Entenda também que a crítica constante, seja a si mesmo ou aos outros, fortalece crenças de limitação. Quando você critica, você se alinha com a ideia de imperfeição, e aquilo que se critica se perpetua. O exercício aqui é a substituição consciente. Ao perceber um pensamento crítico, diga: vejo a perfeição em ação, mesmo que ainda não a compreenda. Essa frase não nega desafios, mas reconhece uma ordem maior atuando por trás deles. Muitas crenças limitantes estão associadas ao dinheiro, pois ele carrega grande carga emocional. A pessoa que afirma dinheiro é difícil cria um relacionamento de esforço e dor com a prosperidade. Mas a verdade espiritual é que o suprimento é natural, constante e ilimitado. O dinheiro é apenas um símbolo do fluxo. Um exercício que sempre recomendo é o da gratidão antecipada. Antes mesmo de ver resultados, diga: agradeço pelo suprimento perfeito que já se manifesta em minha vida. A gratidão é um poderoso dissolvente de crenças negativas, pois ela afirma que o bem já existe. Aprendi que a mente humana precisa de direção clara. Se você não decide conscientemente o que acreditar, o mundo decide por você. Notícias, opiniões alheias e experiências passadas tentam impor suas narrativas. Por isso, o silêncio diário é indispensável. Separe alguns minutos por dia para silenciar pensamentos e repetir suavemente: eu estou alinhado com a verdade divina. Não force imagens, não espere sensações extraordinárias. A transformação acontece de forma sutil, porém profunda. Ensinei que a palavra falada tem ainda mais poder do que o pensamento. Por isso, recomendo exercícios de afirmação em voz alta. Olhe para si mesmo no espelho e diga: eu libero todas as crenças que não servem mais à minha evolução. No início, pode haver resistência interna, mas isso é apenas o velho contrato tentando se manter ativo. Persevere. A persistência, na verdade, sempre vence. Outro ponto crucial é entender que não precisamos saber como a mudança ocorrerá. A crença limitante sempre exige controle, provas e garantias. A fé, ao contrário, descansa. Sempre digo: deixo o como nas mãos da lei. Repita isso quando sentir ansiedade. Ao soltar o controle, você remove um dos maiores bloqueios à manifestação. Ao longo dos anos, vi vidas inteiras se transformarem não por esforço físico, mas por realinhamento mental. Pessoas que viviam na escassez passaram a experimentar abundância. Pessoas presas ao medo encontraram paz. Tudo começou com a decisão de abandonar crenças antigas e aceitar uma nova visão. Não é necessário fazer tudo de uma vez. Cada pequena mudança de pensamento já inicia um efeito em cadeia. Lembre-se sempre: a mente é um instrumento, não um tirano. Você pode treiná-la, educá-la e direcioná-la. E quanto mais você pratica, mais natural se torna viver a partir da verdade. A crença limitante perde força quando não encontra alimento, e o alimento dela é a atenção. Direcione sua atenção para aquilo que deseja manifestar, e a vida responderá. Com o tempo, compreendi que muitas crenças limitantes não são conscientes, mas emocionais. Elas vivem no corpo, nas reações automáticas, na tensão diante de certas situações.
O homem pode afirmar palavras positivas, mas se o corpo reage com medo, há um decreto antigo ainda ativo. Por isso, ensinei que a libertação não acontece apenas no pensamento, mas no sentimento. É preciso ensinar o coração a descansar. Sempre digo que a paz interior é um sinal claro de alinhamento espiritual. Quando a mente se aquieta, a lei pode agir livremente. Uma das crenças mais profundas é a de separação. O homem acredita estar sozinho, desconectado, lutando contra o mundo. Essa crença gera ansiedade, competição e sensação de abandono. No entanto, a verdade é que o homem nunca está separado da fonte. A inteligência divina atua continuamente, mesmo quando não é reconhecida. Um exercício poderoso é repetir, em momentos de tensão: eu nunca estou sozinho. Sou sustentado pela lei divina. Ao repetir essa frase, permita que o corpo relaxe. Sinta os ombros descerem, a respiração se tornar mais lenta. O corpo precisa aprender que está seguro. Aprendi também que muitas pessoas confundem sofrimento com crescimento. Elas acreditam que só evoluem através da dor, e essa crença mantém ciclos desnecessários de dificuldade. A lei divina não exige sofrimento, ela exige consciência. Quando alguém afirma, preciso sofrer para aprender, está decretando experiências duras. Por isso, substitua essa crença por aprendo com alegria e clareza. Esse simples ajuste muda completamente a forma como as lições se manifestam. Outro exercício essencial é o da reinterpretação espiritual. Pegue uma situação passada que ainda gera dor e diga: houve um bem oculto aqui que agora se revela. Não force o entendimento imediato, apenas plante a semente. Com o tempo, você perceberá como até as experiências mais difíceis abriram caminhos inesperados. Essa prática dissolve a crença de que o passado tem poder sobre o presente. O hábito de se preocupar é, na verdade, uma forma de oração negativa. Quando alguém se preocupa, está imaginando o pior cenário e dando a ele energia emocional. A mente não distingue preocupação de fé. Ela apenas responde à imagem sustentada. Por isso sempre digo: nunca se preocupe, entregue. Um exercício prático é o da entrega consciente. Escreva em um papel tudo aquilo que hoje lhe causa preocupação. Depois, diga em voz alta: entrego isso à lei divina, que resolve de forma perfeita. Rasgue o papel e descarte-o. Esse gesto simbólico ajuda o subconsciente a soltar o controle. Muitas crenças limitantes estão ligadas à identidade. A pessoa diz: eu sou assim, como se fosse uma sentença imutável. Mas o eu sou é a afirmação mais poderosa que existe. Aquilo que segue essas palavras se torna lei. Por isso, nunca diga: eu sou ansioso, eu sou fraco, eu sou azarado. Substitua imediatamente por: eu sou guiado, eu sou forte na verdade, eu sou favorecido. Esse exercício requer vigilância constante, mas transforma profundamente a autoimagem. Compreendi que a repetição cria convicção. No início, a nova afirmação pode parecer vazia, mas com o tempo ela cria raízes. A mente precisa de constância, não de intensidade momentânea. Melhor poucas afirmações feitas diariamente do que muitas feitas de forma dispersa. A prática diária é o que dissolve o velho padrão. Outro ponto importante é o ambiente mental. Assim como o corpo adoece em ambientes tóxicos, a mente se limita quando está cercada de negatividade. Se você se expõe constantemente a conversas de medo, reclamação e descrença, absorve essas vibrações. Sempre aconselhei escolher com cuidado o que se ouve, se lê e se assiste. Um exercício simples é começar o dia com uma afirmação antes de qualquer estímulo externo. Diga: hoje escolho pensamentos que me elevam. Isso cria uma proteção mental. Ensinei também que a impaciência é uma crença disfarçada. Ela afirma que o bem está distante. Mas a verdade é que o bem é imediato quando a consciência está pronta. Sempre que sentir impaciência, diga: tudo está se movendo agora. Essa frase mantém a mente alinhada com o fluxo, sem ansiedade. Muitas pessoas acreditam que precisam entender completamente a lei antes de confiar nela. Mas a confiança precede o entendimento. Assim como não precisamos entender eletricidade para usá-la, não precisamos compreender todos os mistérios espirituais para permitir que atuem.
Um exercício de fé é agir como se a solução já estivesse a caminho. Isso muda postura, decisões e vibração. Ao longo da minha jornada, observei que a gratidão contínua enfraquece qualquer crença limitante. A gratidão afirma que o bem já existe, mesmo antes de ser visível. Não agradeça apenas pelo que vê, agradeça pelo que está sendo preparado. Essa atitude cria um campo mental fértil. Lembre-se sempre, você não está aqui para repetir padrões, mas para expressar a plenitude. As crenças limitantes são aprendidas, e tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Cada pensamento alinhado com a verdade é um passo em direção à liberdade. Não se cobre perfeição. Escolha a constância. A transformação verdadeira acontece de dentro para fora, silenciosa, firme e inevitável. Ao aprofundar essa compreensão, percebi que uma das crenças limitantes mais persistentes é a de que precisamos lutar para merecer o bem. Você foi ensinado a acreditar que tudo exige esforço excessivo, sacrifício e exaustão. Essa ideia cria vidas pesadas, cheias de tensão. No entanto, a lei divina funciona pelo alinhamento, não pelo desgaste. Quando você se alinha com a verdade, as coisas fluem. Sempre afirmei que o caminho da menor resistência é o caminho da sabedoria espiritual. Um exercício simples é observar onde você está forçando demais. Sempre que perceber esforço exagerado, pare e diga: "O que é meu por direito divino, vem a mim com facilidade." Essa frase começa a desmontar a crença da luta constante. Muitas pessoas carregam a crença de que precisam controlar tudo para se sentirem seguras. O controle nasce do medo, e o medo bloqueia o fluxo. A mente que tenta controlar afirma que não confia na lei. Por isso, sempre ensino o exercício do relaxamento consciente. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e solte cada parte do corpo, começando pelos pés até a cabeça. Enquanto relaxa, repita lentamente: "Eu confio, eu permito, eu descanso." Esse exercício ensina o sistema nervoso a abandonar o estado de alerta constante e cria espaço para soluções inesperadas. Outra crença muito comum é a de comparação. Você olha para a vida do outro e decreta que está atrasado, em desvantagem ou em falta. A comparação gera inveja, frustração e sentimento de inadequação. No entanto, cada caminho é único e perfeito em seu tempo. Sempre digo: o que é para mim não passa por mim. Um exercício poderoso é celebrar sinceramente o bem na vida alheia. Ao fazer isso, você afirma que o bem é abundante e disponível para todos, inclusive para você. Aquilo que você celebra, você atrai. Compreendi também que muitas crenças limitantes se manifestam como autossabotagem. A pessoa diz querer algo, mas age de forma contrária. Isso acontece porque há um conflito interno entre desejo consciente e crença inconsciente. Para resolver isso, ensinei o exercício do alinhamento interno. Pergunte a si mesmo, em silêncio: o que eu acredito de verdade sobre isso? Não julgue a resposta que surgir. Apenas reconheça. Em seguida, diga: escolho agora uma nova crença alinhada com a verdade divina. Esse diálogo interno começa a integrar mente e coração. A dúvida constante é uma forma sutil de negação. A pessoa afirma algo positivo, mas logo em seguida duvida. Essa oscilação enfraquece a palavra. A prática aqui é a firmeza gentil. Não é necessário convencer ninguém, nem a si mesmo à força. Basta manter a afirmação mesmo quando não há provas visíveis. Sempre digo: permaneça na palavra. Um exercício prático é escolher uma afirmação central e repeti-la durante 7 dias, sem alterá-la, sem questioná-la. Observe como a mente começa a se ajustar. Outra crença profundamente enraizada é a de escassez de amor. Muitos acreditam que o amor sempre vem acompanhado de dor, perda ou abandono. Essa crença cria relacionamentos baseados em medo. A verdade espiritual é que o amor divino é seguro, estável e constante. Um exercício transformador é afirmar diariamente: sou amado de forma segura e plena. Ao repetir essa frase, observe as reações internas. Se surgir desconforto, é sinal de que a crença antiga está sendo tocada. Continue. A resistência é apenas o velho padrão se desfazendo. Aprendi que o silêncio após a afirmação é tão importante quanto a palavra falada.
Muitos afirmam e logo em seguida voltam a reclamar, anulando o decreto. Após afirmar algo, permaneça alguns segundos em silêncio, como quem sela um acordo. Esse espaço permite que a palavra se enraize no subconsciente. Trate suas afirmações como sementes. Não as desenterre para ver se estão crescendo. Entenda também que o corpo físico responde às crenças da mente. Tensões, cansaço excessivo e até doenças muitas vezes refletem padrões mentais de medo e resistência. Um exercício de cura é colocar a mão sobre o coração e dizer: meu corpo responde à inteligência divina e funciona em perfeita ordem. Não lute contra o sintoma. Dialogue com ele através da verdade. Outra crença limitante comum é a de que o erro define o futuro. Muitas pessoas se prendem a decisões passadas e se punem continuamente. Mas a lei divina só reconhece o agora. O passado não tem poder criativo. Um exercício libertador é declarar: estou livre de decisões passadas, escolho novamente agora. Essa frase devolve ao indivíduo o poder criador. Com o tempo, observei que a leveza é um indicador espiritual importante. Quando a mente está alinhada, há leveza, mesmo em meio a desafios. Se algo gera peso extremo, tensão e confusão, é sinal de crença limitante ativa. Use isso como bússola. Sempre que sentir peso, pare e pergunte: que crença estou aceitando agora? A consciência já inicia a dissolução. Por fim, sempre lembro que a prática constante é o que transforma. Não se trata de eliminar todas as crenças limitantes de uma vez, mas de escolher diariamente pensamentos que libertam. Cada escolha consciente cria um novo caminho neural, espiritual e emocional. A lei divina responde à direção da mente, não à perfeição do homem. Confie no processo. A libertação acontece passo a passo, pensamento por pensamento, palavra por palavra. Ao avançar nesse entendimento, percebi que muitas crenças limitantes se sustentam porque a pessoa teme o vazio, teme soltar o velho antes de enxergar o novo. No entanto, o vazio é apenas um espaço fértil onde a lei pode agir. Quando o homem insiste em segurar crenças antigas por medo do desconhecido, ele impede a renovação. Sempre digo que a fé verdadeira começa quando o controle termina. Um exercício poderoso é o da entrega total. Em um momento de silêncio, diga: solto agora tudo o que não serve mais. Confio plenamente na ordem divina. Permita-se sentir o vazio por alguns instantes. Não o preencha com pensamentos. Esse espaço é criativo. Muitas pessoas carregam a crença de que precisam da aprovação alheia para seguir em frente. Essa dependência emocional limita escolhas e paralisa decisões. A verdade espiritual é que a orientação verdadeira vem de dentro, da inteligência infinita que habita o homem. Um exercício prático é o da validação interna. Antes de buscar opiniões externas, feche os olhos e pergunte: o que a lei divina orienta agora? Confie na primeira sensação de clareza ou paz que surgir. Quanto mais você pratica, mais forte se torna essa conexão. O medo de errar é uma crença que bloqueia o movimento. As pessoas preferem permanecer desconfortável a arriscar o desconhecido. Mas a lei não pune tentativas, ela ajusta caminhos. Sempre afirmo: não existem erros, apenas correções. Um exercício libertador é agir mesmo com receio, afirmando internamente: sou guiado em cada passo. A ação alinhada dissolve crenças que o pensamento sozinho não alcança. Outra crença comum é a de que a vida precisa ser complicada. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis quando tudo flui bem, como se a tranquilidade fosse temporária ou suspeita. Essa crença cria ciclos de caos desnecessário. A prática aqui é a normalização do bem. Quando algo bom acontece, não espere o problema seguinte. Diga: o bem é natural na minha vida. Esse decreto reeduca a mente a aceitar a harmonia como padrão. Muitas crenças limitantes estão ligadas à culpa. A culpa faz o homem acreditar que precisa pagar por algo antes de receber o bem. Mas a lei divina não funciona por punição. Ela funciona por alinhamento. Um exercício profundo é o da absolvição consciente. Diga em voz alta: eu me absolvo agora. Estou em paz com minhas escolhas passadas. Repita até sentir alívio. A culpa dissolve o fluxo. A paz o restabelece.
Ensinei também que o hábito de reclamar reforça a crença de impotência. Cada reclamação afirma que algo externo tem poder sobre o seu bem-estar. O exercício aqui é o da substituição imediata. Sempre que perceber uma reclamação surgindo, transforme-a em afirmação. Tudo está cooperando para o meu bem. No início, isso exige atenção constante, mas logo se torna automático. Outra crença profundamente enraizada é a de que o sucesso de um significa a perda de outro. Essa mentalidade de competição cria escassez ilusória. A verdade é que o bem é infinito e não exclusivo. Um exercício transformador é abençoar mentalmente o sucesso alheio. Diga: o bem que vejo no outro confirma o bem disponível para mim. Essa prática abre o campo da abundância. Compreendi que o homem muitas vezes se apega à identidade de sofrimento porque ela lhe é familiar. Mesmo desejando mudança, há um conforto inconsciente no conhecido. Por isso, sempre afirmo que a mudança verdadeira exige coragem espiritual. Um exercício é imaginar-se vivendo sem aquele problema que sempre acompanhou você. Observe se surge desconforto. Se surgir, diga: é seguro para mim ser livre. Essa afirmação desmonta a resistência interna. Ensinei que a palavra difícil é uma das mais perigosas do vocabulário humano. Ela cria imediatamente resistência. Substitua-a por possível ou simples. Quando algo parecer complicado, diga: isso se resolve com facilidade. Essa simples mudança de linguagem altera completamente a experiência. Outro ponto essencial é aprender a esperar sem ansiedade. A espera ansiosa afirma ausência, a espera confiante afirma certeza. Sempre digo: aguardarei com alegria. Um exercício é visualizar-se tranquilo enquanto a solução se organiza invisivelmente. Essa postura acelera o processo. Aprendi que a mente precisa de descanso espiritual. Pensar demais é uma forma de controle. Reserve momentos do dia para simplesmente respirar e repetir uma frase curta, como: tudo está bem. Essa simplicidade tem grande poder. Por fim, sempre reforço que a prática da verdade transforma silenciosamente. Não busque sinais constantes, confie no movimento invisível. Cada crença limitante abandonada libera energia criativa. E essa energia encontra caminhos surpreendentes. Você não precisa forçar sua libertação. Ele precisa permitir que ela aconteça. À medida que a consciência se expande, você começa a perceber que muitas crenças limitantes foram herdadas sem questionamento. Elas foram absorvidas do ambiente, da cultura, das experiências alheias e não nasceram da verdade interior. Ainda assim, governaram decisões por anos. Sempre digo que a libertação começa quando você ousa questionar aquilo que sempre aceitou como normal. Pergunte-se com sinceridade: quem disse que isso é verdade? Muitas crenças se desfazem apenas com essa pergunta, pois não encontram fundamento real. Uma crença profundamente enraizada é a de que a vida acontece contra você. Essa visão cria resistência constante, como se fosse necessário se defender o tempo todo. No entanto, a lei divina trabalha a favor, nunca contra. Quando você entende isso, sua postura muda. Um exercício simples é começar o dia afirmando: a vida trabalha a meu favor hoje. Observe como essa frase altera sua percepção dos acontecimentos. Aquilo que antes parecia obstáculo começa a revelar oportunidades ocultas. O hábito de antecipar problemas é uma forma sofisticada de medo. A mente cria cenários futuros negativos e reage a eles como se fossem reais. Isso drena energia criativa. Um exercício eficaz é trazer a mente de volta ao presente sempre que ela fugir para o futuro. Diga internamente: neste momento, tudo está em ordem. Essa afirmação ancora a consciência no agora, onde o poder realmente existe. Outra crença comum é a de que você precisa se preocupar para demonstrar responsabilidade. Muitas pessoas acreditam que, se não se preocuparem, estarão sendo negligentes, mas a preocupação não resolve, ela apenas confunde. A verdadeira responsabilidade espiritual é confiar na lei enquanto se faz o que está ao alcance. Um exercício prático é separar claramente a ação de preocupação. Faça o que precisa ser feito e depois entregue o resultado dizendo: a lei divina completa o que eu iniciei. Isso cria equilíbrio entre ação e fé.
O silêncio interior revela crenças ocultas. Quando a mente se aquieta, pensamentos antigos emergem para serem vistos e dissolvidos. Por isso, o silêncio não deve ser evitado. Um exercício profundo é permanecer alguns minutos em silêncio absoluto, observando qualquer pensamento que surja sem julgamento. Quando perceber uma crença limitante, diga suavemente: "Eu vejo você e escolho a verdade." Esse reconhecimento consciente enfraquece o padrão. Entenda também que muitas crenças se manifestam como pressa constante. A pessoa vive correndo, como se estivesse sempre atrasada para a vida. Essa pressa afirma que o tempo é inimigo, mas o tempo é apenas um instrumento da consciência. Um exercício transformador é desacelerar intencionalmente algumas ações do dia. Ao fazer algo com calma, diga: "Estou no ritmo perfeito." Essa prática reeduca o sistema interno a confiar no fluxo. Outra crença limitante é a de que você precisa carregar tudo sozinho. Essa ideia cria exaustão física e emocional. A verdade é que a lei divina compartilha o fardo quando você permite. Um exercício simples é pedir ajuda conscientemente, mesmo que apenas internamente. Diga: "Aceito ajuda visível e invisível agora." Muitas vezes, a ajuda surge de formas inesperadas. Compreendi que o humor interno revela crenças ativas. Um estado constante de irritação indica resistência. Não lute contra o humor. Investigue a crença por trás dele. Pergunte: "O que estou tentando controlar?" Essa pergunta traz clareza imediata. Em seguida, solte dizendo: "Confio na ordem perfeita." O humor começa a se equilibrar naturalmente. A repetição de histórias pessoais reforça crenças limitantes. Quando você conta repetidamente sua história de dor, ele a mantém viva. Isso não significa negar o passado, mas parar de alimentá-lo. Um exercício consciente é mudar a narrativa. Em vez de dizer: "Eu sempre sofri com isso", diga: "Estou em um novo capítulo agora." Essa simples mudança de linguagem altera a identidade. Outra crença comum é a de que você precisa se sacrificar pelos outros para ser amado. Essa ideia gera relações desequilibradas. O amor verdadeiro não exige anulação. Um exercício libertador é afirmar: "É seguro para mim receber tanto quanto dou." Observe como essa frase toca áreas profundas da psique. Continue até sentir equilíbrio. Aprendi que a imaginação, quando usada de forma inconsciente, cria limitações. Quando usada conscientemente, cria libertação. Sempre que imaginar algo negativo, interrompa gentilmente e substitua por uma imagem harmoniosa. Não brigue com a mente, redirecione-a. Um exercício prático é visualizar luz envolvendo qualquer situação que gere medo. Essa imagem simples acalma o subconsciente. Ensinei também que o corpo responde rapidamente quando a crença muda. Muitas tensões desaparecem quando o medo é dissolvido. Preste atenção aos sinais do corpo como mensagens, não como inimigos. Diga: "Ouço meu corpo com amor." Essa atitude acelera a harmonização. Outra crença limitante é a de que você precisa justificar sua felicidade. Algumas pessoas se sentem culpadas por estarem bem quando outros sofrem, mas o bem não se distribui por escassez. Um exercício é permitir-se sentir alegria sem explicação. Diga: "É permitido ser feliz agora." Essa permissão interna é profundamente libertadora. Ao longo da prática, compreendi que a constância cria autoridade interior. Quanto mais você escolhe a verdade, mais natural ela se torna. As crenças limitantes perdem força não por confronto, mas por desuso. Elas desaparecem quando não encontram mais atenção. Lembre-se sempre: a lei divina responde à clareza interna. Quanto mais simples e firme for sua convicção, mais rápido o alinhamento ocorre. Não busque controlar o processo. Confie na inteligência que governa todas as coisas. A libertação não é um evento repentino, mas um despertar contínuo. E cada despertar torna a vida mais leve, mais fluida e mais verdadeira. Com o amadurecimento da consciência, você começa a perceber que não precisa mais lutar contra as crenças limitantes. Você apenas deixa de sustentá-las. Elas se desfazem como sombras quando a luz da compreensão se torna constante. Sempre digo que a verdade não precisa ser defendida, apenas vivida. Quando você vive a partir da verdade, suas escolhas se alinham naturalmente.
e aquilo que não pertence mais ao seu estado de consciência simplesmente cai. Uma crença muito comum é a de que é preciso estar sempre alerta, como se o mundo fosse um lugar perigoso. Esse estado constante de vigilância mantém o corpo em tensão e a mente em expectativa negativa. A verdade espiritual é que você está protegido pela lei quando confia nela. Um exercício simples é iniciar o dia afirmando: estou protegido em todos os caminhos. Repita isso com tranquilidade, sem urgência. Essa afirmação cria um campo de segurança interna que se reflete externamente. O hábito de se explicar demais revela insegurança interior. Quando você sente que precisa justificar suas escolhas, você está buscando validação externa. A crença por trás disso é a de que sua intuição não é suficiente. Um exercício libertador é permitir-se o silêncio. Nem tudo precisa ser explicado. Diga internamente: minha orientação interior é clara. Essa convicção fortalece a autoridade pessoal. Outra crença limitante profundamente enraizada é a de que a felicidade é algo distante, condicionado a eventos futuros. As pessoas dizem: serei feliz quando isso acontecer. Essa frase empurra a alegria para longe. A verdade é que a felicidade é um estado de alinhamento, não uma conquista futura. Um exercício poderoso é escolher pequenos momentos de alegria consciente ao longo do dia. Mesmo em tarefas simples, diga: permito-me sentir prazer agora. Essa prática ensina à mente que o bem é acessível no presente. Aprendi que muitas crenças se manifestam como rigidez. Você se torna inflexível em pensamentos, opiniões e rotinas, acreditando que isso lhe dá segurança. No entanto, a rigidez bloqueia o fluxo. A lei divina se expressa através da flexibilidade. Um exercício transformador é aceitar conscientemente pequenas mudanças. Quando algo sair do planejado, diga: isso pode ser melhor. Essa abertura mental permite que soluções superiores se manifestem. O hábito de se culpar constantemente reforça a crença de inadequação. A autocrítica excessiva não corrige, ela paralisa. A prática aqui é a autocompaixão consciente. Quando cometer um erro, diga: estou aprendendo e isso é suficiente. Essa frase dissolve a dureza interna e permite crescimento real. Outra crença limitante é a de que você precisa carregar o peso do mundo nos ombros. Algumas pessoas sentem-se responsáveis por tudo e todos. Essa crença gera exaustão profunda. A verdade é que cada indivíduo responde à sua própria consciência. Um exercício essencial é devolver responsabilidades. Mentalmente, diga: cada um é guiado pela sua própria lei. Essa afirmação alivia o fardo emocional. Compreendi que a ansiedade surge quando a mente se projeta excessivamente para o futuro. Ela afirma que algo pode dar errado. Um exercício simples é respirar profundamente e dizer: estou seguro agora. Repita até que o corpo responda. A ansiedade diminui quando o presente é reconhecido como suficiente. Muitas vezes, as pessoas se apegam a crenças limitantes porque elas lhe dão identidade. Você sabe quem é enquanto sofre, enquanto luta, enquanto resiste? A libertação exige coragem para abandonar essa identidade. Um exercício profundo é perguntar: quem sou eu sem esse problema? Permita que a resposta venha sem pressa. Essa pergunta abre espaço para uma nova autoimagem. Outra crença comum é a de que é preciso merecer descanso. Muitas pessoas só descansam quando estão exaustas. Essa crença afirma que o valor está no cansaço. A verdade espiritual é que o descanso é um direito. Um exercício libertador é permitir-se pausas sem culpa. Diga: descansar me alinha com a sabedoria. Essa permissão transforma a relação com o tempo. O tom interno com que falamos conosco molda nossa experiência. Se a voz interna é dura, crítica e exigente, ela cria resistência. Um exercício simples é suavizar essa voz. Fale consigo como falaria com alguém que ama. Diga: está tudo bem. Essa gentileza interna dissolve crenças de severidade. A esperança excessivamente passiva pode ser uma crença disfarçada. Esperar sem alinhar pensamento, palavra e sentimento mantém o desejo distante. A fé ativa, ao contrário, vive como se a verdade já estivesse em operação.
Um exercício é agir de forma coerente com aquilo que você afirma acreditar. Essa coerência fortalece a convicção interna. Outra crença limitante é a de que você precisa compreender tudo para se sentir seguro. A mente busca explicações constantes, mas a vida não se revela por completo de uma vez. Um exercício profundo é aceitar o mistério. Diga: não preciso entender tudo agora. Essa frase traz alívio imediato. Ao longo da prática espiritual, percebi que a simplicidade é um grande sinal de verdade. Quanto mais alinhado você está, menos complicado tudo parece. As crenças limitantes complicam. A verdade simplifica. Use isso como critério interno. Lembre-se, você não está se tornando alguém novo. Está apenas removendo camadas que nunca foram você. A essência sempre esteve intacta. Cada crença abandonada revela mais da sua natureza verdadeira. E essa natureza é livre, confiante e guiada. Permita que esse reconhecimento se torne constante. Ao chegar a esse ponto da compreensão, torna-se claro que quebrar crenças limitantes não é um processo de correção, mas de lembrança. Você não precisa se consertar. Você precisa recordar quem realmente é. Sempre disse que a verdade não é criada. Ela é revelada. As crenças limitantes apenas obscurecem essa verdade, como nuvens passageiras. Quando você para de lutar contra si mesmo e passa a se observar com honestidade amorosa, a libertação acontece de forma natural. Aprendi que a confiança profunda na lei divina é construída pela experiência direta. Cada vez que você escolhe a fé em vez do medo, você fortalece essa confiança. Mesmo pequenas escolhas contam. Um pensamento, uma palavra, uma pausa consciente já alteram o curso dos acontecimentos. Nunca subestime o poder do pequeno alinhamento. A vida vai te responder com precisão. Uma crença final que muitos carregam é a de que a transformação precisa ser visível e imediata para ser real. Mas as mudanças mais profundas acontecem silenciosamente. Primeiro muda a percepção, depois a resposta emocional, e só então o cenário externo se reorganiza. Um exercício essencial é confiar no processo invisível. Diga: mesmo que eu ainda não veja, sei que tudo está se ajustando. Essa certeza interna sustenta o novo estado de consciência. A vigilância mental não deve ser rígida, mas gentil. Não se trata de controlar cada pensamento, mas de escolher onde permanecer. Quando um pensamento limitante surgir, não se culpe. Apenas não permaneça nele. Redirecione suavemente. Essa gentileza acelera a transformação. Outro exercício poderoso de integração é o da revisão noturna. Antes de dormir, relembre o dia sem julgamento. Observe onde reagiu com medo e onde escolheu a confiança. Em seguida, diga: agradeço por cada aprendizado de hoje. Amanhã, escolho com ainda mais clareza. Esse hábito alinha o subconsciente durante o sono, quando ele está mais receptivo. O descanso profundo é uma forma de fé. Dormir em paz é declarar que você confia na vida. Se a mente estiver agitada antes de dormir, repita lentamente: a lei divina vela por mim enquanto descanso. Essa frase acalma e dissolve a crença de que é preciso vigiar o tempo todo. O corpo é um aliado no processo de libertação. Quando você relaxa conscientemente, envia uma mensagem clara ao subconsciente de que não há perigo. Reserve momentos para respirar profundamente, alongar-se, desacelerar. Diga: meu corpo coopera com a verdade. Essa parceria entre mente e corpo fortalece o alinhamento. Outra crença comum é a de que a espiritualidade exige esforço constante. Mas a verdadeira espiritualidade é natural, simples e integrada à vida cotidiana. Não é algo separado, mas uma forma de viver. Um exercício de integração é levar a consciência espiritual para atividades comuns. Ao caminhar, diga: cada passo é guiado. Ao falar, diga: minhas palavras criam harmonia. Essa presença contínua dissolve separações internas. Aprendi que o maior sinal de libertação é a paz sem motivo aparente. Quando você sente paz mesmo sem todas as respostas, ele está alinhado. Essa paz não depende de circunstâncias. Ela nasce da certeza interna. Sempre que essa paz surgir, reconheça-a. Diga: este é o meu estado natural. Ao reconhecer, você o fortalece.
A gratidão finaliza e sela qualquer trabalho espiritual. Ao agradecer, você afirma que confia plenamente. Não agradeça apenas pelos resultados, agradeça pelo processo. Diga: sou grato pela transformação que acontece agora. Essa gratidão mantém o fluxo aberto. Por fim, lembre-se sempre de que a vida responde ao estado de consciência, não às palavras vazias. Quando pensamento, sentimento e palavra se alinham, a manifestação é inevitável. Não apresse, não force, não duvide. Apenas permaneça. Você não está aqui para carregar pesos desnecessários, nem para viver dentro de limites que nunca lhe pertenceram. Você está aqui para expressar a plenitude da inteligência divina através da sua própria vida. Cada crença abandonada é um retorno à verdade. Cada escolha consciente é um passo em direção à liberdade. Confie no que se revela silenciosamente dentro de você. A lei divina nunca falha. Ela opera agora, sempre operou e sempre operará. E à medida que você permite que essa verdade governe seus pensamentos, suas palavras e seus sentimentos, a vida se reorganiza com precisão perfeita. Tudo está bem, tudo está em ordem, tudo coopera para o seu bem. Meu amigo, minha amiga, para termos mais momentos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e assim continuarmos nessa jornada de conhecimento e expansão da mente. E que Deus te abençoe.